Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar uma videoaula para tentar ajudar vocês na construção de um aprendizado melhor, ok? Então, preparei aqui 10 dicas para melhorar a sua interpretação textual, ok? Então, vamos lá começar. Então, se vocês gostarem, deixa um likezinho depois desse vídeo, e quem não se inscreveu, se inscreva lá no canal para ajudar a gente sempre a preparar aulas interativas e bem proveitosas para vocês. Valeu? Ok, gente, então antes da gente começar eu queria falar um pouquinho dessa palavra que nos remete a algo bem interessante, que é a persistência. O resultado do seu aprendizado é construído com a sua persistência todos os dias. E o que é a persistência? Será que você está tendo a persistência ou você está tendo a insistência? Então eu quero falar um pouquinho dessas duas palavras para a gente começar a nossa aula de hoje. A palavra persistência vem do latim persistere, que significa continuar com firmeza. Para o dicionário, persistência é um substantivo feminino e que tem como sinônimo as palavras empenho, constância, tenacidade e perseverança. Podemos também considerar como persistência a característica de uma pessoa que não desiste fácil. Agir com persistência é ser esforçado e focado em seus objetivos, sem se deixar abalar facilmente por quaisquer críticas ou negativas. Mas lembre-se, não confunda persistência com insistência. Em sua aplicação prática, as duas palavras falam em foco nos objetivos. Certo? Preste atenção. Mas enquanto com o uso de insistência, a pessoa remete à mesma estratégia. Já a persistência não. Pode incluir, rever as ações e se adequar a fim de alcançar o seu objetivo final. Ou seja, a insistência é a repetição de uma ação, relacionada também à teimosia, enquanto a persistência é o ato de manter ou até mesmo resistir, mas com uma conotação mais positiva. A pergunta que fica é: você tem construído sua persistência todos os dias? Então veja bem, gente, olha a diferença. Persistir e insistir. Insistir é quando a gente insiste numa coisa que a gente não sabe se está fazendo certo ou errado. Não tem estratégia. Persistência não. A gente persiste numa coisa, se desse jeito não dá certo, a gente muda a metodologia, mas a gente nunca desiste. Então é essa palavra que eu quero deixar hoje para vocês. Persistir sempre, desistir nunca. Vamos lá. Certamente uma das maiores dificuldades do indivíduo reside na interpretação de texto. Isso ocorre por uma série de motivos, que não é meu objetivo abordar neste momento, certo? Que acabam gerando o que conhecemos como analfabetismo funcional. Já falei com vocês sobre isso, o que é o analfabetismo funcional. É aquela criatura que lê, mas não está entendendo o que está escrito. Isso se dá o nome analfabetismo funcional. Mas o que é isso? O analfabetismo funcional foi, em tese, alfabetizado, ou seja, identifica as palavras, sequências frasais, mas não consegue compreender as informações. Não se engane. Tal problema não atinge apenas camadas mais humildes de uma sociedade. Ele pode afetar até mesmo quem completou todas as etapas de escolarização. Isso gera muitas dificuldades para a pessoa, dentre elas, produzir um texto, um trabalho, fazer uma prova seletiva, reconhecer uma ironia, criar e apresentar um projeto, participar de um debate e etc. Hoje, vou dar dicas importantes para melhorar sua interpretação e mostrar que é possível, sim, ampliar seu conhecimento de mundo, garantir o entendimento pleno de tudo que você lê e ainda melhorar sua escrita e seu desempenho em todas as áreas da sua vida. Então, gente, cada slide desse vocês estão vendo que tem uma imagem remete que eu quero falar com vocês. Então, se interpretar é o que? É você ler cada vez mais, ler com atenção. A leitura ser um hábito na sua vida, certo? Primeiro, então, olha a primeira dica, como interpretar melhor os textos que vocês
ler na vida, na sua educação, na sua escola, em todo o seu viver, vamos falar assim. Primeiro, leia com atenção. Começamos com um ponto fundamental, que é a necessidade do hábito da leitura. Você pode perguntar, como posso melhorar minha interpretação? Com leitura, se o problema está justamente em não compreender o que leio. Não é isso? Você pode fazer essa pergunta. A dificuldade na interpretação começa neste ponto. Você não entende o que lê e acaba desistindo da leitura. A chave está justamente em não desistir. Olha lá, a primeira palavra que eu disse, persistir. É preciso ser persistente. Criar o hábito é uma espécie de reeducação mesmo. Podemos começar, por exemplo, lendo notícias pela manhã. É possível fazer isso pelo celular, a caminho do trabalho, ou se estiver dirigindo pelo rádio. Sim, podemos começar como ouvintes. Atualmente existe podcast interessantíssimo, circulando por variados canais de streaming. E, na sequência, aprofundarmos-nos enquanto leitores, viu, gente? Então, veja bem. Então, os podcasts são áudios, vamos dizer, e-books, áudio, livros lidos por alguém ou histórias faladas por alguém comentando. São os podcasts. Quando a gente não tem tempo de sentar e debruçar de uma boa leitura, é bom a gente procurar esses podcasts de notícias interessantes, como vocês vivem com o celular, fonezinho do ouvido, escutam a notícia. Até bom para a gente se atualizar, não é verdade? Então, outra coisa, descubra bons livros com histórias que chamem sua atenção. Não se importe em começar com algo mais básico. Não é vergonha consumir literatura de cunho mais popular. Vergonha é não ler tendo condições para isso, certo? Então, vergonha é você ter condições de ler e você não querer ler. Ok? 2. Então, vamos lá. Dica 2 para vocês. Use sempre um dicionário. Lance mão de um bom dicionário. Existem boas edições no mercado e até mesmo online. Não estou dizendo que você deva pausar sua leitura o tempo todo para fazer consultas. Isso nem seria viável. Até mesmo porque muitas palavras podem ser compreendidas pelo contexto, quando o vocabulário impedir completamente o seu entendimento acerca do que leu. É hora de recorrer a esse elemento magnífico que traz tantas informações importantes sobre nossa própria língua. Dica 3. Nesse ponto, organize sua leitura. Então, nesse ponto é você organizar, deixar sua leitura tudo organizado. Também não adianta você querer ler tudo e ser uma bagunça e você não entender nada. Dica 3. Organize sua leitura. Nesse ponto, refira-me a um planejamento de leitura. E ele começa por leia com calma. Ler muito rapidamente não vai te auxiliar a compreender melhor. Pelo contrário, vai te pedir de perceber uma série de informações que podem ser fundamentais para o entendimento geral do texto. Já pensou ler um autor como Dostoiévski com pressa? Que ele é muito técnico, muito complicado, ele puxa muita técnica. Já pensou você ler, você não vai entender nada. Não daria muito certo, não é mesmo? Escolha um período do seu dia que permite concentração, um tempo só para você, sem barulho ou qualquer outro tipo de interferência. 20 páginas por dia, 10, não se importa com a quantidade, não interessa, mas em ler o suficiente para assimilar o máximo de conteúdo. Quarta dica, faça anotações, é importantíssimo. A gente lê alguma coisa, achar uma palavra interessante, algo que nos chamou a atenção, uma mensagem, e a gente fazer a anotação. É muito importante isso. Usar a versão física de um livro pode ser de grande valia, pois vai permitir o exercício das anotações. Sublinhe, comente, use marcadores de página, todos os recursos visuais que possam te ajudar na hora de compreender o texto. Quando voltar no dia seguinte, a leitura poderá, antes de tudo, verificar suas anotações e relembrar as ideias abordadas. Isso vai te dar embasamento para continuar. Acredite, você vai chegar a um ponto do processo em que não precisará mais fazer isso, pois sua interpretação estará afiada e não vai deixar sua memória na mão. Então, quer dizer, gente, quando você tem o hábito de fazer isso, a memória vai acostumar e você vai compreender que vai chegar a um ponto que você não vai precisar fazer
essas anotações, porque sua memória já está ligada na sua leitura, certo? Quinta dica: produza paráfrases. Aí você pode me dizer, mas professor, eu não lembro disso. O que é paráfrase? Ainda no campo das anotações, você pode fazer paráfrase, ou seja, reproduzir fragmentos da leitura que tenham chamado sua atenção. Mas não esqueça, na paráfrase, essa reprodução deve ser feita com suas próprias palavras. É como eu digo, é como um reconto que eu falo para vocês. Você lê uma história, lê um conteúdo e você reproduzir aquela história com suas palavras. O que você entendeu? O nome disso é paráfrase. Como um apanhado geral dentro de tudo que você compreendeu. Tal atividade não precisa ser feita somente na escrita. Você pode lançar a mão do discurso indireto e compartilhar partes de uma história ou de um texto formativo com seus amigos. Essa atividade é uma arma poderosa para uma interpretação eficaz, certo, gente? Vamos para a sexta dica. Estude a língua. Sim, manter o hábito de estudo da gramática e dos recursos da nossa língua é uma forma de ampliar a percepção das informações do texto, como compreender uma relação de oposição entre informações se a única conjunção adversativa que você conhece é mas. Tem como compreender? Não tem. Então é bom a gente estudar as conjunções, é muito importante para a leitura, certo? Como perceber o teor figurativo de um texto se você não sabe o que são figuras de linguagem? Por isso que é a importância da gente estudar as figuras de linguagem, certo? Por isso que é bom. Quando a gente está estudando, o que é que eu digo? Gente, sempre é bom, porque quanto mais a gente estuda, melhor a gente entende o que está ao nosso redor. O estudo da língua é fundamental para a interpretação. Tenha uma boa gramática em casa, crie uma rotina de estudos. Em minha plataforma você pode ver uma rotina de estudo, eu mostro a vocês, está lá no YouTube, só vocês pesquisarem, vocês assistirem os vídeos, que tenho certeza que vai ajudar muito a vocês, certo? Faça pesquisas, tudo é válido para ampliar o conhecimento. Sétimo, priorize a leitura em papel. É uma dica, né? Priorizar a leitura em papel, porque você senta a leitura, você escreve. E tem gente que aprende muito quando bota a mão na massa, não é verdade? Muitos manuais de redação e interpretação mostram que ler no papel nos faz perceber mais informações que ler virtualmente. Essa experiência sensorial ajuda a manter a memória a longo prazo e garante uma interpretação de forma mais adequada. Lembra que eu falei agora há pouco sobre anotações? Pois é, o texto físico é ótimo para isso. Não tem essa possibilidade, não é? Tudo bem ler por meio de outro suporte, mas não descarte o físico completamente. Tente dedicar ao menos uma das suas leituras diárias a ele. Oitava dica. Leia textos multimodais. O que é isso? Vamos falar um pouquinho. Os textos multimodais são aqueles que apresentam linguagem verbal e não verbal, que eu já falei com vocês. Ao mesmo tempo, é o texto com figuras e texto com letras. Isso são aqueles livros oficiais que a gente às vezes lê, que uma imagem ajuda a compreender mais o significado da leitura. Dentre eles, destaco as tiras, as charges e os cartoons, que são ótimos para melhorar a interpretação. Existe uma infinidade de cartunistas experientes no país, todos produzindo ótimos trabalhos. Ler esse tipo de texto é também uma maneira de se manter informado, de compreender de um jeito informal e leve o mundo em que se vive e até mesmo de formar um ponto de vista acerca de todas essas informações com as quais somos constantemente bombardeados. Nona dica, faça resumos. Uma dica bacana para o início do processo de aprimoramento é fazer resumos. Sempre falo com vocês, fazer resumo, certo? Não estou falando daquela forma como aprendemos na escola e que nos causa pavor. Você pode providenciar um pequeno caderno de anotações e criar um resumo de cada capítulo. Ao final de cada resumo é interessante deixar suas impressões, se preferir, colar imagens relacionadas ao assunto.
fazer ligação com leituras anteriores, fazer aquela relação para compreender melhor. No final das contas, você terá montado um belo diário de leitura, o que poderá tornar a sua experiência inesquecível. Última dica, que é a 10ª: não desista, sempre persista. O processo varia de acordo com cada pessoa. Se você não atingir rapidamente o resultado que deseja, continue a rotina, estabeleça novas metas, faça novas anotações, leia e releia até se sentir confiante em relação às informações, mas desistir nunca. Se houver persistência, é a palavrinha, estudo, disciplina, não tem como não se tornar um especialista em interpretação. Então, quer dizer, todos podem ser um especialista em interpretar texto. Depende de cada um de vocês. Não se esqueça de que o aprendizado é uma constante para todos, independe do nível de conhecimento do indivíduo. Independe se você tem conhecimento ou não. O que vai depender é sua persistência, sua vontade de querer aprender. Sempre haverá algo novo para conhecer. Então pense nisso. Gente, esse aqui foi 10 dicas que eu preparei para vocês. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, dá aquele likezinho. Segue lá o canal, porque sempre procuro fazer coisas para tentar ajudar da melhor maneira vocês, certo? Então, volta o vídeo se não entendeu, lê com calma, e que se vocês seguem essas dicas, vocês vão ter êxito no objetivo de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Professor Adailton.